Então, boa tarde a todos. Tá? Aqui a gente reinicia essa sequência de aulas com o conteúdo de biologia. A gente já viu uma parte da biologia, a gente já viu a água e os sais minerais, que não era difícil, mas que precisava, ou precisou, né, que você tivesse um pouquinho de noção de química, que é um assunto ainda que vai ser trabalhado depois, mas que já deu para ter uma pequena abordagem, né, uma introdução daquilo que vai ser importante para a gente, beleza? Então, a gente vai começar com o conteúdo de vitaminas. E aí, gente, dentro dos grupos de substâncias, a gente divide em dois grupos, né? Não sei se vocês lembram. As substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Água e sais minerais são consideradas as substâncias inorgânicas, são aquelas que não apresentam uma grande quantidade de átomos de carbono, que a gente comenta aí no assunto de química, uma grande quantidade de átomos de carbono na sua composição. Ou tem um ou não tem átomos de carbono, tá? No máximo um. Se tiver dois, já é considerado rico em carbono. Então, por isso que uma substância C2H4, por exemplo, tem dois carbonos e 4 hidrogênios, ela é considerada um composto orgânico porque ela tem uma grande quantidade de carbono, 2, certo? Então, a diferença entre riqueza e pobreza nesse caso, 1 é pobre, 2 já é considerado rico, já é considerado bem de vida, certo? Então, você tem lá as substâncias inorgânicas, a água, por exemplo, que é H2O, ou seja, 2 hidrogênio e 1 oxigênio na molécula, e os minerais. Dentro dos minerais, existem alguns que apresentam o carbono na composição, mas é um átomo só dentro de um componente iônico, né, que a gente chama de iônico porque ele consegue perder ou ganhar elétrons. Bom, a partir daí, então, a gente analisa substâncias orgânicas, que são aquelas com riqueza em átomos de carbono. Algumas delas não são necessariamente orgânicas, mas a gente coloca no mesmo grupo porque apresenta basicamente a mesma estruturação, apresenta a mesma função. E aí vocês recordam, tá, gente, do assunto de 8º ano. Eu boto a mão de vocês no fogo que vocês vão lembrar. Vitaminas, os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Certo? Eu comento bem superficialmente ácidos nucleicos, só para a gente saber que é DNA e RNA. São aquelas duas moléculas que definem, coordenam, controlam as atividades de uma célula, através da síntese de produção de proteínas. Dentro dessas substâncias, ou desses 5 grupos de substâncias, existem aquelas que são consideradas mais simples, tá? Que são as vitaminas, né? São tão simples que quando você faz a ingestão de qualquer alimento que tenha esse componente, ele não precisa passar por nenhum processo de digestão. Eu não sei se vocês lembram disso lá do ano passado, né? Do 8º ano. Não há necessidade de digestão. Por que não há necessidade de digestão? Porque ela é muito pequena. E se ela é muito pequena, também ela não tem uma carga atômica, né? Ou sua molécula não tem um peso suficiente para armazenar uma grande quantidade de energia nas suas ligações. E aí você não consegue de forma nenhuma obter um mínimo de energia quebrando a molécula desse tipo. Então a gente considera o seguinte: as vitaminas, elas não são consideradas substâncias fontes de energia. Aí o cara fala: não, peraí, eu não entendi esse negócio. Não entendi porque de manhã, quando eu acordo, eu chego lá e, menino, você está com uma fraqueza, vai tomar uma vitamina para você ficar com energia. Aí, quando ele diz que é para você tomar uma vitamina para ficar com energia, oferecem para você uma vitamina. A vitamina de banana com Nescau, com leite, com açúcar. Gente, aí você tem uma fonte de energia grande. Porque quando eu digo para vocês que é leite, que é rico em lactose, que é um açúcar, contém proteínas e lipídios, tá? Que é gordura. Aí oferece para você a banana, que é rica em carboidrato simples, certo? Oferece para você aí, bota o açúcar. O açúcar já é carboidrato. Então, juntando tudo, você tem uma grande quantidade de fonte de energia. Dentro desse conjunto, existe uma pequena porção que é de vitamina mesmo, vitamina como grupo de substâncias. Então, essas vitaminas, elas não lembra desse não são fontes de energia. Mas elas
São importantes para produzir energia? Bom, elas vão ser importantes no processo de liberação de energia, de quebra de substâncias no interior da célula, para que você faça suas atividades. Elas vão participar do processo. Tá? Então, é uma coisa que a gente logo tem que definir, essa questão de a fonte de energia. O que é fonte de energia? Tem que ter uma grande quantidade de energia armazenada na molécula. Então, se a molécula tiver um peso molecular pequeno, ou seja, se ela tiver uma quantidade de átomos pequeno que não exige uma grande quantidade de energia para manter as ligações atômicas, aí essa substância não vai ser considerada fonte de energia. Por isso que a água não é fonte de energia, por isso que os minerais também não são fonte de energia. Por isso que a vitamina também não é fonte de energia, porque ela é muito pequenininha, tá? E a necessidade que a gente tem das vitaminas, ela sempre em doses muito pequenas. Tá, gente? Ela é sempre em doses muito pequenas para que a gente mantenha uma estabilidade corporal normal. Se você for pegar qualquer rótulo de produto do supermercado, nos rótulos lá vem trazendo a composição de cada uma das substâncias. De 100 gramas daquele produto, tem 90 de carboidrato, tem 10 de proteína, tá? Então, você tem uma sequência lá de valores. Então, quando fala de carboidratos, lipídios e proteínas, a unidade de massa que é utilizada é grama. Quando parte para vitaminas e minerais, aí vem para miligrama, que é o mg, e o micrograma, que é a letra mi, que é uma letra grega, mi, parece uma letra U, em minúsculo, e o G de grama. Então, micrograma, que é 1000 vezes menor do que 1 grama. Certo? Então, se o miligrama já é pequenininho, então 1000 vezes menor do que o miligrama é 1 milhão de vezes menor do que o grama, é 0,00001 grama. Então, é uma unidade muito pequena. A gente precisa... E quando você vai olhar o percentual, esse percentual é sempre muito elevado. Tá? 30 microgramas equivale a 100% do que você precisa no dia. Aí vai carboidrato, 90 gramas, isso equivale a 5% do que você precisa no dia, por exemplo. Viu? Dependendo da atividade física que a pessoa tem. Então, essa primeira noção, eu creio que vocês têm que ter. Fora isso, a gente precisa analisar aqui, só tentar colocar aqui só um minuto, tá, gente? Só tentando encontrar aqui a apresentação. Bom, então a gente viu aqui, eu parei exatamente nesse ponto, tá, gente? Deixa eu só colocar aqui a apresentação para que a gente prossiga. Bom, então a gente tem o seguinte, ó. O primeiro grupo de substâncias orgânicas que a gente vai tentar montar, que a gente vai tentar analisar, são as vitaminas. Então, como eu disse para vocês, essas vitaminas, elas vão atuar como que a gente chama de cofatores. Então, o que seria esse negócio aí de cofator ou coenzima? Elas não são a principal substância a atuar no processo, mas elas fazem parte de uma grande substância para constituir uma macromolécula. Então, quando a gente diz que ela é cofator, é coenzima, ela é coadjuvante no processo. Então, ela não é a peça fundamental, mas ela é essencial para que isso daí aconteça. Lá no 8º ano, eu comparei com vocês, como se vocês... Então, imagine o seguinte, imagina ali uma moto extremamente, ou um carro extremamente bem equipado.
teto solar, tá? Aquele que você aperta o botãozinho, ele faz estacionamento só, tá? O sonho de muita gente. Ar-condicionado, parece que está na Antártida. Então, você tem um carro muito equipado, certo? Computador de bordo, tá? Tem uma inteligência artificial que entende você, atua como psicólogo nesse problema, nesse período difícil de isolamento. Tem de tudo, tá, gente? Tem de tudo nesse carro. Porém, não tem as 4 rodas. Aí não funciona, gente. O carro, por enquanto, o carro que a gente usa, ele tem que andar sobre rodas para que a gente trafegue sobre o chão. Então, quando a gente compara, por exemplo, o carro como uma substância, aquela coisa pequena, aquela coisa menor, aquela coisa que parece... Mas ela é extremamente importante, que são as rodas. Então, as rodas, por exemplo, seriam uma comparação com o que é uma vitamina. Ele não é a maior parte da substância, mas ela é fundamental para que aquele veículo funcione, ou seja, para que uma substância funcione. Então, isso é atuar como coenzima, isso é atuar como cofator, certo, gente? Ele é auxiliar, ele completa, tá? Ele se liga a uma outra substância para que ela tenha uma função ativa dentro do processo. Lembrando desse detalhe, que as vitaminas, elas não são fontes de energia. Não ser fonte de energia não quer dizer que ela não participe de processos energéticos, que elas não sejam importantes para nos dar energia em algum momento. Então, quando você está lá, está precisando de energia, o cara passa um complexo B para você. Por que ele vai passar um complexo B para você? Se são as vitaminas do complexo B, vitamina B1, B2, B3. Vai ser passado para você as vitaminas do complexo B, porque elas são cofatores ou coenzimas de substâncias lá da cadeia respiratória, na respiração celular, lá na mitocôndria, que vai quebrar a glicose, vai quebrar substâncias orgânicas complexas, liberando energia gradual na forma de uma substância que a gente chama de ATP, e a partir daí o corpo funciona. Então, na verdade, quando a gente tem esse conceito, lembrando, ela não é a substância fornecedora, mas ela é uma substância que participa de um processo de produção de energia. Então, a gente classifica as vitaminas em 2 grupos, de acordo com o meio em que ela é solúvel, em que ela se dissolve. Então, você tem as vitaminas chamadas de lipossolúveis, lipídios, são aquelas que se dissolvem em lipídios, as vitaminas A, D, E e a vitamina K, certo? São essas 4 que a gente vai trabalhar. E as vitaminas hidrossolúveis, água. Então, você tem a solubilidade dela em água. São as vitaminas vitamina C e todas do complexo B. Bom, sendo as vitaminas do complexo B, vai de 1 até B12. A gente vai trabalhar só algumas, certo? Dentro dessas vitaminas, então, a gente tem que analisar sempre esse critério. Vamos trabalhar as vitaminas que são consideradas sempre identificar a vitamina. Eu estou colocando sempre o nomezinho dela embaixo, tá vendo? Nessa tabela vocês vão encontrar o nome da substância, é o retinol. A função que ela desempenha, onde você encontra e qual é o problema provocado pela falta dessa vitamina. Então, vocês vão ter que se basear nessa busca, tá? Então, a vitamina A, por exemplo, ela produz uma substância que é chamada de rodopsina, e eu não sei se vocês lembram, mas a rodopsina é uma substância que fica na retina, certo, gente? Ela fica lá no globo ocular, no fundo do globo ocular, na parte interna, em que ela tem a capacidade de absorção de pequenas variações de luz, mas ela também atua no osteoblasto, que é uma célula que vai montar o tecido ósseo. Tá? Que ela vai depositar cálcio e vai depositar o tecido cartilaginoso dentro da estrutura óssea. Então, principalmente a matriz óssea, que é rica em fosfato de cálcio. Então, essa rodopsina, a falta dela identifica que uma pessoa não vai conseguir identificar pequenas variações de luz. Qual momento, por exemplo, você identifica isso? Quando você está na rua, muito claro, de dia, e entra em casa que tem pouca luz. Aí, quando você entra, a sensação de escuro ela é grande, mas depois essa sensação ela desaparece. Porque você vai vendo que é porque a rua está muito clara, mas ali dentro você também tem luz.
Então, nesse momento, o corpo passou a produzir, lá nos bastonetes, são as células que ficam no olho, conseguiu produzir uma quantidade satisfatória de rodopsina. E aí você passou a perceber bem essa luminosidade. Por isso que quando uma pessoa não tem a vitamina A, que aqui são os vegetais, a fonte que a gente encontra a vitamina A, né, esse tipo de alimento, quando você não tem uma fonte de vitamina A razoável, vai ter um problema na produção de rodopsina e, como consequência, você não vai conseguir enxergar em ambientes pouco iluminados. Isso aí a gente chama de cegueira noturna, mas que pode ainda avançar um quadro clínico. Sua córnea pode ressecar, a gente vai chamar isso de xeroftalmia, a córnea ressecada, xeroftalmia, e aí você pode perder a visão por inteiro, tá? Então, ela está relacionada estritamente com a visão, em virtude dessa deficiência de produção de um pigmento que aumenta a absorção de luz, a captação, a identificação de luz, certo? Quando você tem você está, por exemplo, num ambiente pouco iluminado, que você está vendo bem aquele ambiente, está conseguindo enxergar tudo direitinho, aí você vai para um ambiente que tem um pouquinho mais de luz e você fica ofuscado, porque é muita luz que ele está absorvendo, e aí acaba atrapalhando sua visão. Então, o corpo tem essa necessidade regular. Pouca luz, produz rodopsina, muita luz degrada. Certo? Então, por isso que quando você está num ambiente que tem pouca luz, obrigatoriamente você vai precisar fazer essa produção mais constante. Tá? A outra vitamina, a vitamina D, calciferol, tá? O que é que ela faz? Aumenta a absorção intestinal de cálcio. Essa vitamina é aquela que a gente não necessariamente precisa absorver, porque o corpo consegue produzir a partir da radiação na pele. A luz do sol atinge a pele, assim que atinge a pele, ocorre uma proteção de uma célula que a gente chama de melanócito, e aí, como resíduo dessa ação da luz, existe liberação da melanina, que escurece a pele, e existe a liberação do calciferol, que é a vitamina D, que é derivada de uma substância chamada de colesterol, certo? Então, o colesterol é um precursor da vitamina D, assim como o caroteno é um precursor da vitamina A. A gente vai ver isso em lipídios, tá? O que é que eles formam. Então, essa provitamina D, tá? Ou pré-vitamina D, ela é convertida em vitamina D na pele e aí ela vai agir aumentando a permeabilidade de cálcio no intestino. Tá? Então, dentro dos alimentos que a gente tem fontes de vitamina D ou precursores de vitamina D, a gente tem aí leite, derivado, salmão, gema de ovo. Salmão tá caro pra caramba, né? Então, tá quase o preço da carne, normal. Então, você tem aí algum problema, tá, gente? Imagina, faltou vitamina D. Onde é que você vai ter o problema de imediato? No osso, certo? Ou seja, você vai ter deficiência de absorção de cálcio e seu osso vai ficar enfraquecido. Se você estiver, assim, na minha idade, já velho, próximo da idade dos idosos, então, com 40 anos, por exemplo, então, tem que ter cuidado, porque meu osso não vai ser deformado, mas ele vai ficar enfraquecido. Agora, uma criança que está em desenvolvimento, ela pode ter um mau desenvolvimento do osso. E aí, o osso mal formado vai caracterizar o que a gente chama de raquitismo. Ossos curtos, tortos e mal formados. Certo? Então, vai ter deficiência de crescimento. A vitamina E, que é um antioxidante, ela também tem participação no processo de fertilidade. Certo, gente? Como assim, fertilidade? Quando existe o processo de amadurecimento de algumas células, reprodutoras no caso do espermatozoide, a vitamina E tende a ser importante nesse processo, mas não é preciso. Mas a função antioxidante, que é aquela que evita o envelhecimento precoce da célula, ela participa. Tá? Então, por isso que quando falta vitamina E ou vitamina C, que também tem a mesma função, a gente diz que ocorre envelhecimento precoce. Então, o que é essa ação antioxidante? Imagine que você tem uma substância que está faltando elétrons, certo? Perdeu elétron, ganhou, está com problema lá de elétron, ela é um oxidante, certo? Ou seja, ela vai precisar se estabelecer, mas ela vai retirar esse componente de outra substância estável. E aí, quando ela retira essa outra substância estável, ela fica estável, mas a outra se desequilibra. Isso daí gera uma reação em cadeia, e essa reação em cadeia vai provocar um mau desempenho da célula, provocando sua morte de forma precoce. Então, o que seria esse antioxidante? Essa substância ela neutraliza essa substância que a gente chama de radicais livres.
tá? Então, esses radicais livres são substâncias oxidantes, e aí você neutraliza, fritura, por exemplo, tem oxidante pra caramba, porque ela é cheia de radicais livres. E aí, quando você ingere, vai atrapalhar um pouco o funcionamento das células. E aí, eu preciso dessas substâncias para poder neutralizar. A última vitamina das lipossolúveis é a vitamina K, a filoquinona, que ela vai ser cofator do processo de coagulação sanguínea. Certo? Então, qual é a função da coagulação sanguínea? Estancar sangramentos e evitar o que a gente chama de hemorragia. Lembrando que essa vitamina, ela também tem uma função ou uma ação em que ela é produzida pelo próprio corpo a partir de bactérias. Na verdade, não é o corpo que produz, são bactérias intestinais que produzem e você absorve essa substância lá no intestino. Certo? Bom, então, essas aqui são 4 vitaminas lipossolúveis. Eu vou deixar para que, em outra oportunidade, eu comente sobre as vitaminas lipossolúveis, certo, gente? A gente vai ver como é que define os horários de apresentação. E assim que encerrar, então a gente volta para as aulas. Se vocês quiserem, depois vocês entrem em contato e a gente volta a comentar rapidinho sobre isso. Certo, gente? Então, a aula da gente está chegando no limite de tempo. Eu vou encerrar por aqui. Sejam bem-vindos de volta às nossas aulas. E quero um pouco mais de dúvidas que vocês tenham. Pode mandar para participar bem, para eu montar minha aula de acordo com a dúvida de vocês. Certo, gente? Valeu, tchau e até já.